Já temos neste canal um vídeo com a Zoom Live Track L8 aqui neste card, já temos um vídeo com a Zoom Live Track L20 também aqui neste card. Hoje, e a pedido de alguns dos nossos clientes, vamos ver e ouvir a Zoom Live Track L12, 12 canais, 8 mono mais 2 estéreos ou 4 monos, 14 faixas de gravação simultânea, temos ainda 12 faixas de reprodução, 5 saídas para headphones, ainda routing do computador, Phantom Power, enfim, é tanta coisa, por isso vamos conhecê-la melhor agora neste vídeo. Sejam bem-vindos. Olá, 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 eu sou o Luís Oliveira e sejam muito bem-vindos ao canal da Egitana. Desde logo dizer-vos que este vídeo não é uma comparação com as referidas L8 e L20, de qualquer forma vamos destacar aqui algumas coisas entre estas todas. Estas mesas de mistura são muito mais que mesas de mistura, são interfaces áudio USB com imensa qualidade, são digitais e podem guardar até presets ou diferentes bancos, diferentes cenários, por exemplo. Têm uma excelente qualidade e uma boa construção e, acima de tudo, o preço é baixo. Para tudo o que faz e tudo o que tem, acho que é um excelente preço. Além das diferenças óbvias, que são naturalmente o número de canais, o número de entradas, o número de saídas, etc., são também conceptualmente diferentes. Ou seja, a L8 é mais indicada para podcasts, produção, é mais portátil, é mais compacta. A L20 é uma excelente mesa de mistura para música ao vivo, produções maiores, bandas completas, e a L12 é aqui o equilíbrio perfeito das duas, mais canais do que a L8, canais quanto baste para música ao vivo, por exemplo, portanto é excelente para usar também em estúdio e é muito versátil. Por isso mesmo não podíamos deixar de fazer um vídeo acerca desta Zoom Live Track L12 e feita esta introdução, eu não posso avançar sem antes vos pedir uma subscrição a este canal, um like a este vídeo e coloquem também as vossas dúvidas ou sugestões aí em baixo nos comentários. Não se esqueçam também, mais importante, de visitar o nosso site em www.egitana.pt. Vamos seguir então. Temos aqui a caixa, vamos abri-la e vamos ver o que aqui vem. E cá está ela, eu para o vídeo vou deixá-la assim, não a vou ligar porque depois vamos fazer umas filmagens extra com as ligações, etc. Portanto, vou indicar-vos algumas questões acerca desta mesa, obviamente, e posso-vos dizer desde logo que estou muito familiarizado com ela, até porque trabalho com uma mesa quase diariamente, com esta mesa L12, há 5 anos. E apesar de ser uma mesa que saiu há algum tempo, é sempre bom recordar e reforçar neste formato em vídeo o quão bons são alguns produtos, como é o caso desta L12. Isto junta aqui o melhor de vários mundos. Para vos explicar de forma muito simples, eu começo pela junção que a mim me agrada particularmente. Nesta mesa de mistura temos a opção de 3 modos, USB Host, Card Reader e Audio Interface, ou seja, é isso tudo num único produto. Com o modo USB Host dá para transferir projetos e arquivos de áudio para uma pen USB, por exemplo. Com o modo Card Reader, a L12 funciona como um leitor de cartão SD e permite transferências de áudio do cartão para o computador, por exemplo. E o modo Audio Interface funciona mesmo como uma interface, sendo que todo o vosso som passa pela mesa de mistura, incluindo o som que vem do computador. Até porque temos aqui 2 vias do USB que permitem fazer audio routing do som do computador de uma forma muito simples. Já vamos ver e perceber o que é isto também do audio routing para quem não souber o que é. Então vamos começar aqui pela parte superior e principal da Zoom Live Track L12. Dividindo isto por painéis, temos as 12 vias, equalização de 3 vias com escolha de frequências panorâmica e opção de low cut. Temos os bancos de acesso rápido, onde podemos guardar os nossos presets, que falámos lá ao início. E temos também a cadeia de efeitos com 16 efeitos padrão, reverbs, delays, coros, etc. Depois temos o Monitor Out, onde temos o volume geral de saída e o volume de todas as escutas. Temos um ecrã LCD intuitivo para lermos todas as informações necessárias e, acima de tudo, para gravar. É um painel que é mesmo para o que é. E, finalmente, entradas e saídas alinhadas ao cimo da mesa com 8 entradas em combo XLR jack, mais 2 entradas em estéreo ou 4 em mono em jack 6.3 mm. Nas saídas temos 2 em XLR, mais um par de saídas para monitores em jack 6.3 e finalmente as 5 saídas para headphones. Nesta mesa temos a opção de 5 escutas, mas
É uma escuta muito específica, fiquem comigo porque já aqui voltamos às escutas. Então, como as vias são quase todas iguais, vou analisar apenas a primeira porque as outras seguem os mesmos parâmetros. Portanto, assim de cima para baixo temos a entrada, depois temos o Phantom Power para os 8 canais, ou para os primeiros 4, ou para os segundos 4. Temos o Phantom Power dividido em duas secções de 4 canais. Temos depois uma opção de IZ, só temos esta opção nos primeiros 2 canais, depois a seguir são pads, e agora sim é tudo igual para todos. Ganho da entrada, compressor, botão para seleção, ativação para gravar rec/play, botão para mute e volume em fader corrido. Por experiência digo-vos já que estes faders são muito suaves, não são motorizados, mas têm uma função espetacular, tanto que eu pouco uso os faders. Por exemplo, quando temos um preset gravado e queremos fazer o recall a esse cenário, ou seja, quando queremos chamar a sessão, carregamos neste painel de scenes e os faders vão virtualmente para onde estão programados. É um bocadinho tipo o cruise control dos carros. Colocam a velocidade e ele vai constante, sem precisarem de pisar o pedal ou o acelerador, mas depois se quiserem sair desse modo, o que é que fazem? Colocam o pé no travão, obviamente. Ora, e aqui também é igual, puxam o fader, se quiserem mexer nesse volume, sobem ou descem o fader e ele anula o volume que estava programado. É muito simples, eu espero que tenham entendido. Ou seja, mais uma vez, os faders não são motorizados, mas têm a mesma função dos motorizados e visualmente também conseguem ver o volume a que está, só não sobem ou descem fisicamente. Agora, as outras duas vias, as duas últimas, são muito úteis para ligar um auxiliar, algo que ligue por RCA, por exemplo, mas também pode ser o tal som do computador que falámos lá atrás. Daí estes botões USB, Host, 1, 2 e 3 e 4 para fazer audio routing do computador. E o que é isto do routing? É muito simples. Imaginem que estão a tocar ou estão a jogar, eu até vos posso dar esse exemplo, estão a jogar e ao mesmo tempo estão a fazer uma live stream, um direto. Se quiserem colocar o volume do jogo ou outra coisa qualquer que vem do computador, podem-no fazer com esta solução. Rapidamente sobem ou descem esta via e também funciona, por exemplo, para backing tracks. Enfim, é muito útil, na minha opinião, o audio routing é muito útil tê-lo fisicamente numa mesa. Depois temos a equalização e muitas vezes me perguntam, então, mas se só há um painel de equalização, como é que se faz? Isto não é para todos, como é que funciona? É mais simples, é para todos sim, e a equalização independente por canal, daí este botão de seleção nos canais. Para equalizarem os canais, carregam no selecionar e mexem tudo o que têm a mexer, graves, médios, agudos, tudo. E ele guarda tudo o que fizeram. Ou seja, para cada canal há um botão de seleção e é precisamente para isto. Assim, se andarmos aqui de canal em canal, veem que cada um tem uma equalização diferente, só é preciso selecionar o canal que queremos alterar, que queremos mexer e com esse botão poupa-se imenso espaço na mesa de mistura e ainda se torna mais eficaz, na minha opinião. Avancemos então. Se tiverem dúvidas já agora ou algumas questões ou sugestões, vão colocando aí em baixo nos comentários. Eu ficava muito grato. Agora vamos para os efeitos, porque vamos levar isto tudo seguido. Temos 16 efeitos possíveis que podemos atribuir a qualquer canal, mas vamos voltar aqui no instante a este Channel Strip, aqui a este quadradinho azul, a equalização, e vemos que um dos botões controla o Send FX, ou seja, controla a quantidade de efeito que queremos enviar ao canal. Sendo assim, temos um efeito que é geral, mas que temos individualmente em cada canal. O efeito é controlado no painel dedicado aos efeitos, depois é enviado ou não aos canais onde os queremos ou não queremos. Assim, depois de termos tudo definido, ganho, compressão do canal, volume do canal, a equalização, o efeito, etc., aí sim fazemos save. Então imaginem que têm vários trabalhos que fazem constantemente, uma live stream, um concerto, um vídeo para o YouTube, uma gravação de instrumentos, por exemplo, seja o que for, podem salvar 9 bancos, todos eles diferentes, portanto, chegam e sobram, na minha opinião. Depois de o salvarem, é só fazerem o recall, a mesa vai atribuir os valores de quando salvaram aquele preset e está feito. Depois, se quiserem fazer algumas alterações, também é easy peasy. Aqui neste Fader Mode ainda não falámos nisto, mas é para salvarem uma conjugação da mistura do master e dos monitores. Voltamos a falar deste Fader Mode daqui a precisamente um minuto. Aqui este pequeno recorder, isto agora faz-me lembrar mesmo um gravador de campo, digamos. Eu creio que o intuito também é um bocadinho esse, destacar aqui este recorder. Portanto, se tivermos um cartão SD, podemos gravar a sessão ou o que quisermos através
deste gravador. E há aqui uma coisa também muito interessante. No caso de terem um músico noutra sala, imagina que tem uma sala de captação e uma sala de produção, podem falar com os músicos através deste Slate. Este Slate é um microfone embutido na Zoom Live Track, precisamente para comunicar de forma imediata a quem está nas escutas da mesa. Aqui em cima temos o volume do Monitor Out e os volumes das escutas. Estas escutas têm volumes independentes, mas do geral, ou seja, não é possível uma saída ter apenas vozes, outra saída ter apenas instrumentos. Isso não é possível. São saídas independentes, sim, mas é do geral. Tem escutas independentes, sim, obviamente que têm. E é com aquele fader mode que falámos lá atrás. Ou seja, se quisermos atribuir diferentes escutas aos monitores, tem aqui estes faders, ou seja, o A, B, C, D, E, cada um vai ter a sua mistura. Esta mistura pode ser para o vocalista, esta mistura pode ser para o baterista, e colocam, por exemplo, a bateria e o baixo, e fica no B, fica gravado. Se quiserem, o vocalista pode ter esta e esta. Portanto, é naquele fader mode que atribuem diferentes monitorizações para diferentes músicos, para cada uma das escutas. Vamos continuar. Em cima já tínhamos visto há pouco entradas e saídas, 8 entradas em combo XLR jack, mais 4 em jack 6.3, que podem ser 2 em estéreo ou 4 em mono, e depois as saídas, 2 em XLR e as outras 2 em 6.3 mm para monitorização. E agora falta um pequeno pormenor, vamos aqui à parte de trás da mesa, e da esquerda para a direita temos então o Power On e Off, a entrada de corrente para o transformador, o USB Host, a seleção dos modos que queremos utilizar, a ligação USB para ligarem ao computador, o Class Compliant Mode On ou Off. Este Class Compliant Mode é quando está on, permite que esta mesa se ligue a dispositivos móveis, nomeadamente iPads ou iPhones, portanto isto pode ligar a iPads ou iPhones. E depois ainda temos o Sample Rate, se queremos gravar a 4400, a 48 ou a 96 kHz. Depois está a entrada de cartões SD e o Control In para ligar um foot switch Zoom FS01, por exemplo. Agora, não há muito mais a dizer, creio eu, acerca desta mesa. Pesa 2,5 kg já agora, tem 44 cm por 28 e 7 cm de altura e eu acho que é isso. Agora, vocês gostavam de escutar, certo? Então eu vou tocar aqui um tema muito rápido, apenas com um microfone e uma guitarra, e vou colocar um pequeno efeito para que vocês possam ouvir sem edição, sem tratamento. Portanto, vai ser assim mesmo straightforward. Ok, então como é que eu vou gravar isto? Vai ser muito simples, como eu disse, vai ser a guitarra e a voz apenas, e vou colocar o efeito da mesa, tanto na guitarra como na voz. Portanto, o efeito que vocês vão ouvir na música, isto vai ser só um take, portanto, se desafino, desafino, se não desafinar, está tudo tranquilo. Vou tocar 2 temas, vai ter assim um corte abrupto e depois vamos seguir para o próximo tema. Portanto, o efeito que vocês vão ouvir é este, que é um vocal misturado com um reverb, com um delayzinho, só para... Pode estar exagerado, mas não está, porque tem a ver com o tema. People are strange when you're strange. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Sweets aren't even when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're strange. Your faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets aren't even when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. E que tal? O que é que vocês acharam? Pareceu-vos bem? Não vos pareceu bem? Isto num vídeo de 40 ou 50 minutos faríamos aqui muitos mais cenários, criava aqui mais situações, mas para isso também precisava de muito mais tempo de produção
de gravação, de escrita, de edição, etc. E assim eu creio que ficou tudo muito explícito, ficou explícito o potencial desta mesa, que na minha opinião é das mais versáteis que há e, repito, é uma mesa com a qual trabalho há 5 anos. Além disso, creio que é uma excelente junção para quem quer trabalhar com uma mesa digital e analógica ao mesmo tempo, ou seja, ter o feeling de uma mesa analógica e poder subir ou descer as vias fisicamente, mas ter igualmente o potencial digital, guardar as sessões, etc. Portanto, sendo assim, eu acho que está tudo visto por hoje. Obrigado a todos que estiveram por aí, mais uma vez. Não se esqueçam de passar no nosso site para garantirem o melhor preço e o melhor serviço desta mesa de mistura em www.igitana.pt. Amigos, obrigado a todos. Espero que não tenham ficado dúvidas. Se ficaram, coloquem aí em baixo nos comentários. Por hoje é tudo. Igitana por aqui. Até já.